Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Estamos de volta aqui no nosso Mãos Unidas com mais Padre Christian Shankar, que está aqui conosco. Você que está sintonizando agora, o nosso programa traz como tema Família nos Planos de Deus. Temos aqui o Padre Christian, que está conosco esta semana, que vai estar conosco por estes dias a fazer uma peregrinação por Portugal em missão. E o Paulo daqui a pouquinho vai dizer para você aí em casa quais são os lugares por onde nós vamos passar, horários e afins. Mas eu quero também dar aqui uma informação importante. Para você que nos acompanha aqui através da TV Canção Nova, pode aceder à nossa conta no YouTube, nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcnpt, tá bem? Para assistir este programa e outros programas que já aconteceram aqui nos estúdios da nossa TV Canção Nova. Cadu, o padre Christian falava no primeiro bloco algo muito importante que toca um pouco na sua área das tecnologias. E você que casou agora, que já planeja ter filhos, qual foi o impacto dessas palavras aí neste coração tecnológico? O impacto foi que também eu preciso ter cuidado, né? Porque não é o fato de eu ser missionário, não é o fato de eu viver nesse ambiente tão saudável, né, de comunidade e, sobretudo, viver uma vida de oração que eu não estou livre desses males do mundo atual, do mundo contemporâneo. Lembrar sempre que os meios de comunicação em si, né, rádio, televisão, computador, depois os dispositivos móveis, né, que foram chegando e que são a grande bola da vez, como a gente pode dizer, são só meios para que a gente possa nos comunicar, mas que nunca é o fim em si mesmo. O fim em si mesmo são as pessoas, é o relacionamento, né? Se você vive nesse mundo, mas não gera um relacionamento verdadeiro, né? Afetivo, presencial com as pessoas, tem alguma coisa errada, né? Então, às vezes quando nós postamos alguma coisa no Facebook ou no Instagram, de alguma realidade, não é para que você fique vendo que o padre vai pregar o que o padre pregou lá no final de semana em Valbom ou em Coimbra. É para que você saia da sua casa e vá lá ter conosco. Vá lá ter nesse momento para rezar conosco, para viver conosco, para experimentar conosco a graça de Deus e não ficar só no virtual, né? Para estar junto, né? Exatamente. Padre, deixa eu ver aqui. Peraí que eu me perdi. Não faz mal. Não faz mal. Faz você. Isso, Paulo. Eu seguro o programa. Força. Porque vou aproveitar esta deixa do Cadu e dizer que nós também, não é? Nós os três, praticamente, eu, a Débora e o Padre e o Estevão, o nosso pequeno, vamos estar em missão a partir de amanhã. Por isso já o quero convidar, assim na região de Braga, para entre as 20h30 e as 22h30 no Mosteiro da Visitação, viver de facto um encontro, um tempo forte de formação e de oração sobre este tema, Famílias no Plano de Deus. Quarta-feira, dia 15 de março, em Faf, em São Romão, Arões, também às 20h45, um tempo forte com este tema, e no dia 16 de março, às 8h30, em Paredes, uma Eucaristia, seguida de um momento de adoração também para as famílias. Vamos fazer uma missa das famílias, não é? Como se faz no Brasil, fazermos aqui também para todos aqueles que puderem participar.
A iniciativa será a mesma. Vamos andar a publicar pelo Facebook algumas mensagens, falando por onde andamos, com o objetivo de o convidar a esta experiência de encontro, porque a Canção Nova são também estes encontros de oração, estes momentos de partilha da palavra, estes momentos onde nos encontramos e deixamos o Senhor a visitar a nossa vida e ir sendo o centro aos poucos das nossas famílias. Eu quero aproveitar este momento, então, de informações, de comercial, para falar desse livro aqui, que é um livro do padre Christian Shankar. Deixa eu ver aqui. Histórias e parábolas para a família. É aqui? Aqui. Histórias e parábolas para a família, livro do padre Christian Shankar, que você pode adquirir através da nossa livraria Canção Nova, né, Paulo? 249-530-600, a opção 4. Padre, agora conta para nós um pouquinho da estrutura desse livro. Como é que surgiu Parábolas para a Família? Eu gosto muito de história, né? Como bom mineiro, né? Todo bom mineiro gosta de história. Mas um dos estudos que eu fiz durante meu estudo de teologia, que eu fiquei apaixonado, foi sobre, claro, como a gente estuda teologia, nós estudamos Jesus em várias facetas, né? Jesus homem, Jesus Deus, Jesus sábio, pregador, etc. E num dos estudos que nós fizemos, nós trabalhamos muito com Jesus mestre. É uma expressão na Bíblia que pode passar batido a muitos, mas que para o judeu tem um significado profundo, que é o ensinar sentado. Por isso que toda catedral tem uma cátedra, que é a cadeira do bispo. O bispo, por praxe, ele prega sentado, porque ele é um mestre, né? Nas bem-aventuranças, dizem, Jesus subiu ao monte, os que eram seus foram até ele, Jesus sentou-se e disse. Por que colocou? Que importa tem Jesus está em pé, ajoelhado, sentado? Porque para o judeu, o sentar-se é a atitude do mestre que vai ensinar. E todo sábio, ele nunca responde sim ou não. Todo sábio, ele conta uma parábola, não é? Jesus, quem é o meu próximo? Jesus poderia ter falado, quem está do teu lado? Não, ele contou uma parábola. Um homem descia de Jericó, não é assim? Né? Então Jesus, ele se mostra, ele se coloca como um sábio contador de histórias. E desde uma época de seminário, eu sentia algo que antes eu não tinha o raciocínio sobre isso, depois a igreja, não é? Me concedeu até o coach, eu aprendi muito sobre isso, que nós temos dentro de nós uma criança adormecida, num teste chamado ecograma, é chamada criança livre, não é? CL. Quer dizer, é uma criança que está adormecida, mas que ela acorda conforme algumas épocas do ano e situações. Exemplo, rápido, época do ano, Natal. Quem é de nós que não vira um pouco de criança no Natal? Olhando o Papai Noel, a gente olha de maneira diferente. O Pai Natal. Né? O Pai Natal. Ou não, você vai aí traduzindo português para Portugal. Né? As renas, então você fica mais infantil. E eu notava que nas minhas pregações, de maneira impressionante, isso é de maneira notória, as pessoas estavam olhando. Mas quando eu começava com uma história, com a parábola, com a analogia, além delas olharem, os olhos brilhavam. E eu notei que eu viajo muito no Brasil, cada final de semana eu estou no estado, a gente passava uma vez no estado, um ano depois eu voltava. Quando eu voltava, as pessoas não falavam assim, olha o padre daquela pregação. Não, eles pegavam uma história. Olha o padre do Leão do Montanha. Olha o padre do Chaveirinho. Olha o padre... Aí eu notei que as histórias marcavam. Então, o que eu comecei a fazer? Preparava a pregação, fundamentava na Bíblia, dava uma lição de mudança, de autoconhecimento e sempre colocava uma história. E as histórias foram marcando, então, as pregações. Até hoje, quando eu vou à Canção Nova, os 2 acampamentos que eu estou à frente lá, que é da família e de casais, eu estou pregando, as pessoas estão olhando. Quando eu digo assim, então vamos, a primeira parábola de hoje, é aquela risada geral, o pessoal, quer dizer, a história, ela toca o nosso coração. E a Canção Nova, então, pediu-me que fizesse um livro com as melhores histórias que eu tinha para a família. Numa primeira seleção, nós conseguimos selecionar 300 histórias, quase como uma história por dia, né? Então o livro fica muito grosso, porque não é só a história,
tem a história e uma explicação. Então nós pegamos então 73 histórias, se não me engano, colocamos aí no livro de história e parábolas para a família, e logo após a história eu falo um pouquinho sobre aquilo. E aproveitando a deixa, já está no forno a história e parábolas para os casais, que são ainda outras histórias. Será um livro com certeza mais grosso, porque quando se fala de casal, as histórias se multiplicam. Então, e nós temos também o sonho, porque casal tem mais histórias do que a família, né? É mais complexo, é mais engraçado também, né? Mas está aí uma fila de filhos, né? Primeiro foi família, o segundo, casal, o terceiro, pais, o quarto, filhos, o quinto, jovens. Então, o meu intuito é uma coleção de 5 livros que eu falo sobre família, casal, depois filhos, pais e adolescente, jovem, né? Histórias aí de motivação. Convido todos já a ficarmos atentos a esta proposta, esperar aí os livros saírem do forno como alimento para nós, principalmente, para que nós possamos crescer como famílias. Topo fazer com a Débora este desafio, de vez em quando, de ir ler aí uma parábola para nos ir situando dentro da vocação à qual Deus nos chamou, que é o matrimónio, a vocação familiar. Mas, Padre, quero partilhar consigo uma bonita ou feliz coincidência que eu posso chamar providência. Não é por acaso que nós temos esta belíssima imagem de São José no nosso cenário, porque domingo, próximo domingo, nós celebramos o Dia do Pai. No dia votivo de São José, festa na igreja deste homem de Deus. E eu fazia-lhe uma pergunta. Celebrar o Dia do Pai me faz logo ressaltar qual a importância da figura paterna na família. Mas a pergunta, ela pode se transformar numa outra pergunta que já é resposta. Qual a missão de São José no plano da salvação? Porque pense bem comigo, um pensamento rápido. Se o anjo aparece a Maria, se é a mulher que gera, se Maria gerou Emanuel, que é filho de Deus, e se Jesus tinha Deus como pai, qual o lugar da peça de São José? Penso que entre tantos valores que o pai hoje deve ter, um dos valores primordiais e que muitos pais, infelizmente, têm perdido, é a questão da proteção espiritual. O pai, além de ser o provedor, o educador, o catequista, ele é o protetor. É o pai que protege, por ser homem. Quando se fala homem, o que se entende? Até, isso não adianta a gente ficar brigando. Até o esqueleto masculino, ele é mais forte que o esqueleto feminino. Até a disposição dos ossos masculinos, eles já são ossos que sustentam o músculo para a força. Por que a força? A proteção. Eu tenho um artigo que está rodando pela internet, pode até virar livro, viu? Um artigo muito bom. O artigo, modéstia à parte, lembra? Sim, o artigo fala sobre o quê? 2 opções para quem eu amo. E eu trabalho quais são as 2? Ferir e proteger. Eu trabalho sobre a simbologia da espada, aí eu pego a espada durante a história da humanidade, e a simbologia do escudo. O escudo, ele protege, a espada, ela ataca. Qual seria um intuito para um pai de família hoje? O escudo. Proteger a sua família, proteger a sua esposa, zelar pelos seus filhos, proteger a sua casa e estar com a espada bem afiada para os inimigos externos, principalmente aqueles que pairam sobre os ares, como disse São Paulo. O que acontece hoje é o contrário. Muitas vezes nós usamos o escudo para os amigos do bar, os amigos da bola, os amigos da empresa, as pessoas da rua. E muitas vezes o pai, ele usa a espada dentro de casa. Então ele fere a mãe pelo vício, ele fere os filhos por uma agressividade, ele fere as pessoas por não ter uma abertura ao diálogo. Então penso que a pergunta se resume numa palavra: protetor. Aquilo que José foi para Nossa Senhora e para Jesus, que os pais sejam hoje para a sua família, que é proteger a sua família de tudo aquilo que é contrário aos seus valores e contrário
também a família de Deus. Eu tinha aqui uma pergunta para o padre, mas acho que com esta resposta ele acaba por também esclarecer qual seria o conselho que o senhor daria aos pais. Penso que Usar mais o escudo e menos a espada. usar mais o escudo e menos a espada. Nós vamos acompanhar agora um VT, um VT que foi produzido pela equipe aqui do Mãos Unidas, já em comemoração do Dia dos Pais, lembrando essa data tão especial. Vamos acompanhar. Hoje estou aqui para falar de um santo, São José. Este santo é considerado o padroeiro das famílias e também dos pais. São José é tido como o padroeiro dos trabalhadores. São Marcos refere-se que ele ainda é um carpinteiro. O Novo Testamento também nos relata que foi um homem fiel à sua esposa, a Virgem Maria. Sendo um homem justo e fiel a Deus, aceitou Jesus como sendo o pai adotivo dele. São José é considerado pelo evangelista São João apenas como membro da Sagrada Família, enquanto Lucas e Mateus narram episódios do mesmo na era de Cristo. São José é considerado apenas o pai adotivo de Jesus, pois Jesus ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, por meio do anjo Gabriel, que anunciou à Virgem Maria o nascimento dessa criança. Segundo a tradição, quando Jesus tinha por volta de 30 anos, José já não era vivo. Jesus confiou ao apóstolo João acompanhar Maria no seu processo de condenação e morte de cruz. Queres que eu fale, né? Quero sim. Olha, nós estamos aqui, voltamos do VT, estamos aqui maravilhados também, né? Porque o padre Christian respondeu quase todas as perguntas numa única pergunta. Estávamos a comentar isto agora. Isso é um bom sim. sinal. Estamos aqui animados já para esses dias de evento, acompanhar as pregações, os ensinamentos. Vai ser maravilhoso. Eu quero também destacar que este vídeo é composto por pais que falam da figura de São José. Eu quero aqui lançar um desafio a todos os pais que nos acompanham também, que se aproximem desta figura, não é? Que se procurem aprofundar neste homem discreto que tão bem aqui foi apresentado também como protetor, mas que também foi traçado por estes pais algumas das suas qualidades, alguns dos atributos de São José que nós podemos trazer para a nossa vida. Mas, padre, a gente não fez uma pergunta que tinha aqui ainda no primeiro bloco e que acho importante porque dentro desta missão das famílias o padre encontrou também uma missão específica, que é um projeto que o padre desenvolve no Brasil, Luz e Vida. Pode-nos explicar um pouco deste projeto? Sim. Olha, eu penso que eu não tive filhos gerados no útero de uma mulher, né? Mas eu tive muitos filhos gerados no coração de Deus. Um entre esses filhos, ele é chamado de Projeto Luz e Vida. O que é o Projeto Luz e Vida? Coisa muito simples. É apenas uma sistematização com o CNPJ, com assessores, com funcionários que me ajudam. Eu sozinho não dou conta mais de controlar aquilo que no início era praticamente eu. Não é? Antes, né, quando eu era padre jovem, padre, prega um retiro para nós. Era eu, minha mala e a fé. Vamos com Deus. Não é? Sua equipe, né? Era eu que, com o crescimento, não é, do próprio ser de evangelização, eu penso muito, como deve ter acontecido com a Canção Nova, como o senhor Jonas. Tudo de Deus começa muito pequenino. Não é? E é à medida que os frutos vão crescendo que você nota que você precisa de pessoas para te ajudarem. Eu nunca sonhei como padre novo, onde que eu pensei que eu teria 6 assessores fichados e pagos. Quanto que eu pensei? Tem paróquia, tem 2 funcionários, eu tenho 6 assessores, porque foram dividindo todas as minhas áreas. E o Luz e Vida, ele engloba o quê? O que é hoje o projeto Luz e Vida? Primeiro, é a Missa da Família. A Missa da Família, ela é toda coordenada pelo projeto Luz e Vida, que é feito na paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde eu já fui pároco, não sou pároco mais, mas o bispo me deu de presente, esta quarta-feira à noite, para a Missa da Família, que é toda vinculada ao projeto Luz e Vida. O que sai da Missa da Família que torna o projeto Luz e Vida palpável a quem não é de Divinópolis ou da nossa cidade ou do nosso país?
são os CDs, DVDs e os vídeos do YouTube. Tudo produzido na homilia da missa da família. Então, a homilia da missa, ela vai geralmente a 45 minutos. Então, no dia, a pessoa já leva um CD, quem desejar levar o CD, não é? Já tem o DVD, que sai na outra quarta-feira, tem uma equipe que faz a edição da missa, transforma aquela homilia, tipo num programa de TV, como é que a pessoa assiste pelo DVD, e o resumo da missa da família, ela vai para o YouTube. O YouTube, que começou como uma brincadeira, hoje é o nosso carro-chefe, né? Nós estamos com quase 200 mil inscritos, já estamos com mais de 38 milhões de visualizações e mais de 300 vídeos. E antes, quando nós entramos no YouTube, foi uma brincadeira, assim, colocar as minhas historinhas. Só quando a coisa cresceu tanto, então vamos colocar um material mais sólido. Não a história, mas vamos colocar a pregação. Tivemos uma surpresa muito agradável do ano passado. O YouTube, né, americano, através da sua secretaria no estado de São Paulo, entrar em contato com o projeto. O YouTube tem interesse de promover o nosso canal. Ele ficou, assim, encucado e até impressionado. Ele disse que não existe isso. Hoje em dia tem aquela profissão youtubers, né? Que são vídeos de 2, 3 minutos. Para falar a verdade, a maioria futilidade. A pessoa fala de uma coisa, ri, faz careta, né? E ele ficou assim, encabulado, que os nossos vídeos são de 30, 40 minutos, com mais, na época, eram mais de 20 milhões de acessos. Falou assim, olha, então o padre tem uma simpatia, porque você sentar numa TV, né, um computador, para você ver uma mensagem de 40 minutos, tem que gostar demais, porque não é uma coisa normal. Então ele entrou como nosso parceiro. Outra coisa que envolve o projeto Luz e Vida é o programa de rádio, lá da Rádio Divinópolis AM, que é da Diocese, que é o programa Alegrai-vos no Senhor. Foi de lá que saiu o nome Alegrai-vos, né? Que é um nome que pegou, né? Que é de segunda a sexta, das 9 às 10. Eu venho antes do Padre Reginaldo, que é bem conhecido, né, lá no nosso país. Então é isso que envolve, né, hoje o projeto Luz e Vida, né? E as viagens também. As viagens de missão que nós fazemos em dioceses, paróquias, né? Tudo isso quem toma conta para mim é o projeto Luz e Vida. É uma maravilha perceber, assim, nessa missão do Padre Christian, mas eu posso aqui falar de outros sacerdotes que também evangelizam através das pregações e acabam por ter uma certa notoriedade nos meios de comunicação, ver esses evangelizadores lançando mão de meios tão eficazes, né? O padre está aqui a falar do YouTube e tem uma série de outros, o Cadu também trouxe aqui alguns outros meios dos quais nós usamos para propagar, né, Paulo, essa boa nova e é importante. Saber usar daquilo, não é, que o mundo também tem, que tantas vezes leva tantos para situações e caminhos tão difíceis, mas usar dessa via também para a verdade. Eu creio que por trás deste projeto há de facto esta missão de resgatar famílias para Deus e acho bonito um órgão tão comercial como o YouTube perceber isso também e é uma forma de nós também chegarmos mais longe. Sim. Eu quero aqui apenas fazer uma pequena pergunta que o Papa, na Amoris Laetitia, não é? Portanto, sim, trata este tema de forma primordial e no início do programa nós falávamos de algo muito importante. Nós estamos a trabalhar para as famílias, mas nós precisamos de fecundar nos namorados e nos noivos esta realidade, não é? Do afeto, do diálogo e do conhecimento. Sim, é isso que eu me referi há pouco, porque senão nós estamos... Porque eu brinco muito com palavras que eu acho que a gente guarda. Há dois tipos de pessoas que lidam com a família. É o sanitarista e o bombeiro, né? Então, quando eu cito esses dois, eu estou me referindo a quê? Quando é que você chama bombeiro? Quando a casa pega fogo. Então, é um bombeiro, né? Quando que você chama o sanitarista? Para ele prevenir para que não haja doenças. Então, nós que somos pregadores de família, e a própria Canção Nova, nós temos que fazer o papel dos dois. Tem lugar que eu vou como sanitarista, tem lugar que eu vou como bombeiro. Como que eu ajo hoje como bombeiro? Encontro de casais, ECC. Pegando aqueles casais que lá atrás não tiveram uma formação afetiva e se casaram. E hoje enfrentam muitos problemas na família. Então, para isso eu sou bombeiro. Vamos tentar apagar esse incêndio. Mas para os casais jovens,
Para os crismandos, para namorados e jovens, aí você é sanitarista. Você vai colocar lá atrás as sementes de um matrimônio fecundo. Algo que muitos não dizem, e nós devemos dizer sem medo nenhum de sermos mal interpretados. Não há sentido nenhum, pelo menos para quem é cristão, namorar se a pessoa não tem no coração o desejo de ter uma família. O namoro, ele só tem uma função, ele é preparatório. Ele não tem função nenhuma o namoro em si. O namoro é para você já ensaiando, na época do namoro, como que eu vou agir com a minha esposa ou com o meu marido. Por isso que hoje em dia o tal do ficar, ou muitas vezes... Curtir, aqui em Portugal é curtir. Fala curtir. Quem dera que fosse curtir. Nem curtir é. O negócio é usar. As pessoas usam os outros. Porque se na verdade eu ficasse com alguém, ou no caso de Portugal, curtisse alguém, dali poderia vir um relacionamento. Não teria problema. O problema é que para ali. Então as pessoas hoje, infelizmente, os jovens estão sendo treinados para a infidelidade. É muito difícil. Tem gente que fala que eu sou até... Rapaz, você tirou isso de onde? Mas eu tenho dados que não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com o mundo de coach, palestrante, que nós falamos isso, mas que reflete em nós. É muito difícil um homem e uma mulher ter uma vida de juventude e de adolescência sexualmente ativa com vários homens e mulheres. Beijar várias pessoas, ter um contato assim, uma diversidade de corpo, de cheiro, de forma. E depois do casamento, a pessoa suportar viver o resto da vida com uma pessoa só. Isso é muito complicado, né? Você veja que a história dos nossos avós, dos nossos pais, tiveram 1, 2 namorados, 3 namorados, uns se casaram com o primeiro namorado, né, e viveram anos a fio. Hoje em dia você vê, as pessoas têm muita experiência no tempo de namoro, até com assim, 15, 20 pessoas, né? Tem gente que já namorou quase a cidade inteira, e a pessoa ela se casa. Agora vai a pergunta, você acha que uma pessoa que conseguiu experimentar tanto jeito diferente, pessoas diferentes, e não conseguiu ficar com ninguém, que a pessoa que muda demais há um problema aí. Como que eu não consigo namorar alguém 1 ano, 2, 3, em 3 anos tive 8 namorados? Como que você explica uma coisa dessa? E agora uma pergunta, como que uma pessoa dessa está se preparando para ter uma vida matrimonial fiel ao seu marido, à sua esposa, como se dizem, a vida inteira? Quer dizer, o discurso é um, mas a prática tem sido outra. Qual é o discurso? Quanto mais se experimenta, melhor você tem que escolher. Só que eu venho com outra questão. Quanto mais se experimenta, mais difícil é de ficar apenas com um após o matrimônio. Então, a sociedade está um pouco antagônica, né? Falha uma coisa, mas se faz outra. Nós chegamos, infelizmente, ao final do nosso Mãos Unidas. Padre, muito obrigada pela tua presença aqui. Penso que tudo aquilo que o Padre Christian Shankar nos falou nesse programa deixa você que está em casa com aquele desejo de saber mais. Portanto, venha aos nossos encontros. Venha aos nossos encontros, que o Padre Christian vai estar conosco esta semana aqui em Portugal, em missão. Amanhã já em Braga, não é? Braga, no outro dia Faf e no outro dia também em 2 igrejas paredes. Não deixe de ligar para nós, saber mais informações e participar nos nossos encontros. Este tema agora dava para um segundo programa. Dava para um segundo mas programa. Já não há tempo. Eventos.cançãonova.pt, corre lá para saber mais informações. E nós ficamos por aqui, encerramos com música. Até o próximo Mãos Unidas. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.